você abrir a sua Bíblia em João 5. João 5. E vamos ler o versículo 17. Eu vou ler um texto que talvez você nunca tenha ouvido falar na Páscoa, né? Me deixaram preso hoje. Estou preso aqui. Estou preso aqui, não posso ficar andando para lá e para cá, mas... Eu quero ler com você então João 5,17, talvez um texto que você nunca tenha ouvido falar no dia de Páscoa. Que nós precisamos abrir nosso coração com a palavra de Deus. Diz assim: disse-lhe Jesus: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Vamos orar. Pai, nesse dia da ressurreição, nesse dia de Páscoa, a nossa Páscoa é Jesus, a nossa Páscoa é ressurreição, a nossa Páscoa é vida eterna. Mas nessa mensagem especial o Senhor quer nos revelar, e só o Teu Santo Espírito pode, que Páscoa é Deus trabalhando. Que assim nós possamos ter os nossos corações abertos e receber essa revelação do Teu Espírito. O Espírito Santo esteja à frente, falando aos corações através da minha vida, e também, Senhor, visitando cada lar, cada pessoa com o Teu poder, que revela a Tua palavra, em nome de Jesus, e que todo mal caia. Amém. Abra o seu coração agora, porque Jesus, Ele diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então a palavra de Jesus vai dizer assim: minha palavra é espírito e vida. Essa palavra de Jesus, ela arde no meu e no seu coração. Então, quando eu e você pensamos em Páscoa, nós não temos que pensar em algo que já foi feito apenas, mas em algo que foi feito e continua, presta atenção, e continua sendo feito na minha e na sua vida. Quando a gente pensa em Páscoa, a gente pensa na sexta-feira da paixão, e que Cristo foi colocado na cruz às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde, ficou 6 horas ali, recebendo a maldição do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz. Ele ficou 6 horas ali até que ele clamou o Salmo 22, que diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que se ausentaste? Por que me desamparaste? Ali ele estava pagando o preço da nossa separação de Deus. Não é que Deus não queira nos salvar, não é que Deus não queira ouvir as nossas orações, mas o nosso pecado faz separação com Deus. Então, Jesus ali na cruz, Ele se faz oferta pelo nosso pecado. Deus é justo, não pode perdoar aquele que é culpado. Todos nós somos pecados e por isso que morremos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas nós temos vida eterna em Cristo Jesus. Por quê? Porque um dia Ele morreu na cruz. Páscoa a gente lembra da sexta-feira da paixão, mas nós, os cristãos, lembramos de uma cruz, como tem a cruz aqui, vazia. Porque no terceiro dia, como Ele disse, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Quando Ele estava morto, Ele foi e pegou os cativos, que ainda as pessoas não haviam adentrado no céu, pegou essas pessoas que já haviam morrido com a fé num Salvador que viria, num Messias que viria, num Cristo que viria vindouro, lá na frente. E aí então essas pessoas Cristo pega e leva aos céus. Assim como aquele ladrão que estava na cruz, e Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. E aí então Ele subiu aos céus e recebeu um nome acima de todo nome, e recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, e pisou na cabeça do diabo, e tirou das mãos do diabo a chave da morte e do inferno. Amém? Isso é a Páscoa. Nós lembramos disso quando nós falamos de Páscoa. Mas a gente pensa em algo às vezes que fica lá atrás. Mas o que isso que Cristo fez, a sua ressurreição, pode interferir na minha vida? E então Deus falou no meu coração esse texto
de João capítulo 5. É um texto que Jesus faz um milagre ali no tanque de Betseba, de um homem paralítico, que estava esperando um anjo mexer naquelas águas daquele tanque, para que quando fosse movido as águas daquele tanque, alguém colocasse ele naquele tanque, e aquele homem que era inválido, junto com outras pessoas inválidas que ali estavam, recebesse a cura do mal que estava sobre ele. E aí então Jesus está naquele lugar, ele entra, ele conversa com aquele homem, ele fala: homem, levanta, toma a tua maca e anda. E aí então as pessoas religiosas começam a criticar aquele homem: que mandou você carregar a sua maca no sábado? Ele fala assim: o homem que me curou me mandou carregar essa maca. Eles perguntam: quem é esse homem? Ele fala: não sei, ele não me falou o nome. E aí Jesus encontra aquele homem de novo e diz assim para aquele homem: olha, eu sou Jesus, mas eu te alerto uma coisa, tome cuidado, porque se você voltar a pecar, o seu mal vai ser pior do que o que você já tinha. E aí então os religiosos começam a brigar com Jesus, porque ele havia trabalhado no sábado. E assim Deus está mostrando para mim e para você, através dessa palavra que Jesus responde a esses religiosos, que Deus responde para a nossa religiosidade, que Deus responde para a nossa incredulidade, que Deus responde para as nossas limitações que nós temos para que Deus possa agir na nossa vida. Ele responde dizendo: meu Pai continua trabalhando e eu trabalho também. Quando Jesus diz: o meu Pai está trabalhando e eu trabalho também, eles ficaram mais furiosos ainda, porque ao dizer que Deus era o seu Pai, continua no versículo seguinte dizendo que assim Jesus estava se igualando a Deus e dizendo que era Deus. E eles ficaram mais furiosos ainda. E aí Jesus começa a explicar para eles: ó, o meu ensino não é meu, é do Pai que me enviou, as palavras não são minhas, é do Pai que me falou. O que eu faço é o que eu vejo meu Pai me mostrar. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que apesar das circunstâncias, apesar do momento de crise, apesar de todas as coisas, muitas das vezes aquele homem estava esperando algo, talvez fantasioso, que nem fosse verdade, que aquele anjo movia aquelas águas, estava esperando algo espetacular, enquanto que Jesus está caminhando e está procurando alguém que tenha fé, porque aquele homem teve que ter fé para fazer força para levantar. E tudo que nós precisamos fazer para que nós tenhamos fé é fazer aquilo que Deus está mandando. Quando os discípulos pediram para Jesus: Jesus, nos dá uma grande fé, ele vai dizer assim: um homem tem um servo, e esse servo trabalha no campo, e trabalha o dia inteiro no campo, e depois quando o trabalho do campo começa a escurecer, ele volta para casa. Esse servo prepara a janta do seu senhor, serve o seu senhor e fica esperando. Por acaso o senhor daquele servo, daquele escravo, vai dizer: muito obrigado, senta na mesa comigo e vamos comer? Na visão daquela época, isso era impossível. Era como funcionava. Assim, da mesma forma, Jesus falou: façam apenas o que eu estou mandando, e a sua fé vai crescer. Então creia que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E como que eu sei que Deus está trabalhando? Porque Páscoa significa, primeira coisa que eu quero que você anote, Páscoa significa substituição. Lembra lá de Êxodo, quando Deus usa Moisés para tirar o povo do Egito das mãos do faraó? Na primeira Páscoa que foi celebrada, e lá em Êxodo 12, eles tiveram que matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar com isopo na porta de suas casas, porque naquele dia iria passar um anjo destruidor para ceifar do Egito os primogênitos do Egito. Está lá em Êxodo 12, 21 e 23. Mas aqueles que creram no que Moisés falou, mataram o cordeiro e passaram o sangue na porta. E aquele cordeiro inocente que foi morto,
substituiu a morte dos primogênitos do povo de Deus. Páscoa significa substituição. Páscoa significa que, da mesma forma, lá em 1 João 1 do 7 ao 9, diz: se nós andarmos na luz. Me perguntaram esses dias se tinha que passar sangue na porta no dia de Páscoa. Eu falei assim: mas a gente é judeu? Você é judeu? Você é judeu? Você circuncidou? Você come porco? Come frutos do mar? Você guarda o sábado? A gente é judeu, precisa guardar a lei para ser salvo, sim ou não? Não, Jesus é o fim da lei. Jesus cumpriu toda a lei, amém? 613 mandamentos. Nem os 10 mandamentos a gente precisa guardar. Presta atenção, porque Jesus já guardou. Ah, então quer dizer que com isso eu vou matar? Não, porque por causa da lei do amor, se eu amo a minha esposa como eu me amo, eu vou ser fiel a ela. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou bater e nem muito menos matar, amém? Então o fim da lei é Cristo, é o amor, amém? Mas preste atenção, da mesma forma que o sangue era passado nas portas, e só passou o sangue nas portas aqueles que creram e ouviram a mensagem, da mesma forma, meu irmão, você tem que saber a palavra de Deus, como está escrito lá em 1 João 1, do 7 ao 9, porque assim disse João Batista: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eram várias famílias, vários cordeiros, mas agora é necessário apenas um cordeiro que morreu por nós, que foi Jesus, que foi levado ao matadouro por nós. E assim diz lá em 1 João 1, 7: se nós andarmos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, como que a Páscoa, como que eu sei que Deus me substituiu e continua me substituindo da minha condenação? Porque todos nós pecamos, sim ou não? Quando você anda na luz, não basta só você dizer: o sangue de Jesus tem poder. É claro que um cristão arrependido, mesmo clamando no meio da miséria espiritual, no meio do lixo, no meio do pecado, clamar pelo sangue de Jesus. E aí eu me lembro quando era novo convertido, e veio um mal à noite me enforcar e me pressionar, e eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada, e eu não sabia nada da Bíblia, eu não sabia nada. A única coisa que eu lembrava era que o sangue de Jesus tinha poder. Era a única coisa que eu tinha. Eu me agarrei naquilo e fiquei pensando: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aos poucos foi saindo aquele sufoco, até que eu conseguia falar: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E aí eu fui livre daquele mal que vinha me atormentar à noite. O mal achou que estava vencendo, vindo me pressionar, e aquilo me aproximou de Deus. Não que Deus já não estava com os braços abertos, mas a gente, infelizmente, é só pelas circunstâncias que nos voltamos a Deus, amém? Então, da mesma forma, você tem que entender que o sangue de Jesus te purifica hoje. Quando você entende, na continuação do texto diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Então eu tenho que entender que eu tenho que querer andar na luz, e eu querendo andar na luz, o Espírito Santo vai mostrar o que está errado. E aquilo que está errado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confessar, eu tenho que falar. A Bíblia, e aí vai dizer no versículo entre os dois, no versículo 8: se nós dissermos que nós não temos pecado, nós temos mentido. Então nós precisamos da ação do Espírito para reconhecer o erro e confessar. E assim nós, o que? Temos que ter comunhão com os outros. Não adianta você querer ser igreja sozinho, porque o texto é bem claro e diz: para nós andarmos na luz, nós temos que ter comunhão uns com os outros. Então, dessa forma, a Páscoa, que significa substituição, funciona para mim hoje. Você não precisa passar sangue na sua porta. Não tente voltar a guardar a lei e ser judeu, porque se você tentar fazer isso, você vai ter que cumprir toda a lei e você vai cair da graça. Leia o livro de Gálatas e veja isso. Amém? Glória a Deus. 2. Páscoa significa escolha. Por que Deus continua trabalhando por mim? Porque o sangue de Jesus é vivo para continuar me purificando. Amém? E por que Páscoa é Deus trabalhando? Porque Páscoa significa escolha. No Antigo Testamento, lá em Êxodo 3, do 7 ao 9, Deus vai falar para Moisés: eu desci,
eu ouvi o clamor do meu povo e vi a opressão que ele tem sofrido no Egito. Então eu desci para livrar o meu povo das mãos de Faraó, para livrar o meu povo da escravidão do Egito e para levar por uma terra que manda leite e mel. Páscoa significa escolha. Qual escolha? Deus nos escolheu. Nós não merecíamos, Deus foi lá e escolheu o seu povo no Antigo Testamento para libertar das mãos de Faraó. Da mesma forma, a Bíblia diz lá em João 3,16, para mim e para você que está me escutando, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus me escolheu, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Quando Jesus morre na cruz, Ele te escolheu. Para quê? Para te salvar. Para quê? Para te dar a vida eterna. Você está vendo um monte de morte acontecendo por aí, e a morte já tem virado números para nós, mas deixa de ser números quando acontece perto de nós. Mas saiba de uma coisa: só Jesus pode te dar uma vida eterna. Se você conhece alguém que ficou doente, que foi internado, meu irmão, corre para essa pessoa, se ela não tem Jesus, e faz ela aceitar Jesus. Mesmo que essa pessoa estiver em coma, mesmo que essa pessoa, corre lá e fala de Jesus para ela, porque se ela não tiver Jesus, Deus não pode salvar. Porque o texto é condicional, ele diz assim: todo que nele crê, crer em Jesus, crer que ele é o Filho de Deus, crer que ele ressuscitou, crer que ele morreu por nós, e se arrepender dos seus pecados, reconhecer que sem Jesus não há salvação. Então Deus me escolheu, Deus te escolheu através de Jesus. Da mesma forma que Deus pegou Moisés para libertar o povo das mãos de Faraó, a Bíblia diz lá em Atos 10, 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Para quê? Para quê? Para libertar os oprimidos do diabo. Da mesma forma, todas as pessoas que estão no mundo e que não têm Jesus estão opressos, estão presos pelo diabo, porque o diabo tem legalidade na vida delas. Assim, da mesma forma que Deus libertou do Faraó, Deus nos liberta em Jesus do diabo. Amém? A Bíblia diz lá em Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Páscoa significa escolha. Deus te escolheu. Me dá o sinal, Deus. O sinal de Deus é a cruz. O sinal de Deus é a ressurreição. O sinal de Deus é que Deus é justo e Ele não podia te dar vida eterna, não podia te levar para o céu, se alguém sem pecado não fosse levado até a cruz e pagasse o preço do nosso pecado. Então Jesus pagou o preço. Amém? E lá na cruz Ele te escolheu. Amém? Glória a Deus. Páscoa significa substituição, Páscoa significa escolha, mas Páscoa também significa Deus trabalhando. Como? Deus trabalhando, Deus ao nosso lado. Páscoa significa Deus ao nosso lado. Quando Deus fala com Moisés lá em Êxodo 3,10, Ele diz assim: vá, pois agora, eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Quando Deus diz o meu povo, Ele está escolhendo um lado. E Ele escolheu mesmo com falhas, mesmo com problemas, mesmo com todo o mal que eles tinham, com a idolatria e com todas as coisas que ele tinha, Deus escolheu o lado do seu povo. Deus escolheu estar do lado do seu povo, que hoje são todos aqueles que ouvem a mensagem e creem em Jesus. Deus está trabalhando por você, porque Ele está do seu lado. Por que Moisés conseguiu libertar o povo com 80 anos, pastor de ovelhas? Porque Deus estava do lado dele. E Deus escolheu ele como instrumento, como Deus escolheu Jesus para ser o instrumento da nossa libertação, da nossa salvação. Meu irmão, a Bíblia diz lá em Romanos 8, a partir do versículo 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas?
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus, que morreu, e mais o que? Ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Por que eu tenho a certeza que Deus está trabalhando? Porque Jesus nos substituiu. Quando Deus olha para nós, Ele olha para Cristo. Ele olha como se Jesus estivesse em nós. E aí Ele pode trabalhar a nosso favor. Como? Ele já te deu todas as bênçãos celestiais. Como? Ele já te deu o Espírito, Ele já te deu o reino, Ele já te deu, como diz esse texto, todas as coisas. Porque nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo. E por que nós não estamos vivenciando essas coisas? Porque nós não cremos, porque nós não pedimos, porque nós não buscamos. Por quê? Porque nós não colocamos o reino na centralidade. O chamado de Deus na centralidade das nossas vidas. Mas entenda, Deus está trabalhando a seu favor. Os religiosos falaram, mas como que você pode fazer um milagre no sábado? O sábado não foi criado por causa do homem. Ao contrário. O homem não foi criado por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. É um dia de descanso. Então, da mesma forma, Deus, quando você lembrar de Páscoa, Deus continua trabalhando por você. Deus continua trabalhando por você. Jesus falou assim, o reino de Deus é como se um homem dormisse. Ele semeou e foi dormir, não sabendo ele como, cresce aquela semente, e daí depois o que? Ela germina, ela cresce, ela dá frutos, não sabendo ele como. Então eu e você temos que aprender a descansar nele. Porque há vários tempos debaixo do céu. Mas saiba, se você estiver com a sua fé em Jesus viva, com a sua fé em Jesus em arrependimento, andando no sangue de Cristo, vivendo a verdade, amém? E fazendo a vontade do Senhor, Ele está trabalhando ao seu favor. É isso que nós temos que trazer à memória nesse dia de Páscoa. É essa mensagem que eu tinha para você nesse dia. Eu gostaria de orar com você. Pai, em nome de Jesus, nesse dia, Senhor, o Senhor mostra que a ressurreição continua valendo, continua funcionando, a começar pelas nossas vidas, porque assim como um dia Cristo morreu na cruz, nós morremos para o pecado e para o mundo. E assim como Cristo ressuscitou no terceiro dia dentre os mortos, nós ressuscitamos para viver uma vida para Deus, para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, porque estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais. E o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos confiou todas as coisas. E por isso faz-nos ver, faz-nos, Senhor, vivenciar e levar essas boas novas àqueles que ainda não te conhecem, aquele que está perdido, aquele que está cansado, aquele que está desesperado. Por isso eu oro por essa vida que está nos ouvindo agora, essa vida que está voltando a Cristo, que ela receba o Espírito Santo. Essa vida, Senhor, que vive com tonturas, essa vida, Senhor, que vive passando mal, de labirintite, eu oro em nome de Jesus para que esse mal vá embora. Eu oro, Senhor, autoridade no nome de Jesus, para que no nome de Jesus o teu nome seja glorificado nessa vida que está doente e que está procurando refúgio no Senhor nesse momento. Eu oro em nome de Jesus em primeiro lugar para que ela receba a salvação. Aceite o Senhor, confesse Ele. É a primeira coisa que você tem que fazer, é o seu seguro de alma, porque a sua alma é eterna, e é isso que você tem que entender. Só Jesus pode te dar a vida eterna. Então nesse dia, diga: Senhor Jesus, eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o Senhor morreu na sexta-feira da paixão pelo meu pecado, mas eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia em carne para me dar vida eterna. Eu creio que Tu és o Filho de Deus e entrego a minha vida nas Tuas mãos. Seja o meu único Senhor e reine no meu coração. Me dê do Teu Espírito e me faça viver a vontade do Pai aqui na terra, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você ouviu essa mensagem, se Deus tocou no seu coração, mande uma mensagem para nós. Compartilhe conosco, coloque nos comentários, procure-nos. Se você não tem ninguém para te acompanhar, mande um e-mail para nós.
Na descrição do vídeo nós temos o nosso e-mail. Mande uma mensagem para que a gente possa estar te acompanhando. Nós temos um programa que nós, durante a semana, nós temos o culto, assim como a igreja primitiva, ela tinha um culto que tinha a pregação da palavra, mas ela também se reunia, além de se reunir no culto, no templo, se reunia também nas casas. E ali recebia o ensino e tinha comunhão. Então quero convidar você na quarta-feira a participar conosco do nosso grupo online, que é no Google Meet, às 8h30 da noite. Quero convidar você a participar com a gente. E se você precisa de mais cuidado, nós também convidamos você, então, a nos procurar, para que a gente possa dar uma assistência pessoal para você. Amém? E se você foi tocado no coração e ainda não é batizado e quer batizar, quero convidar você, entre em contato conosco, a gente vai dar um jeito, você vai se batizar. Porque a gente não pode impedir de Deus agir na vida de uma pessoa só por causa de todo o mal que está acontecendo. A gente não parou de comer. Alguém parou de comer? Se alguém parou muito tempo de comer, já foi. Né? Não dá para parar muito tempo, né, Edilson? Né, Julinho? Não dá, né? Então, quanto mais de Jesus. Então, entre em contato com a gente para que a gente possa ser instrumento de Deus na sua vida, para te abençoar. Assim uma vez fizeram com a minha família, assim um dia eu quero fazer com você. Amém? Hoje